Caso não atendesse os pedidos de Nossa Senhora, caso não se deixasse ofender a Deus, a guerra pior viria. Vamos ver os passos dados entre 1917, 1939, 1938, 39, decisivos para que a guerra pior acontecesse, conforme as previsões. E os remédios que Nossa Senhora dá: a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Jesus, a devoção dos 5 sábados, a comunhão reparadora, que não foram atendidos adequadamente, mas que o seu atendimento parcial, o atendimento de pedidos semelhantes, como a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria pelo Papa Pio XII, vão mudar o sentido da história para o bem da humanidade. Vamos ver juntos? Olá, paz do Senhor, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui novamente para meditar e refletir sobre a urgência da mensagem de Fátima, em especial sobre a segunda parte do segredo, tão conhecida e tão viva para nós todos pela sua importância histórica. Vimos nos vídeos anteriores, vimos na segunda parte do segredo, duas realidades. A primeira, de que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Vemos como isso acontece, os diversos pedidos de Deus nesse sentido, como uma grande solução, uma verdade que Nossa Senhora vem trazer. E na segunda, no vídeo passado, nós falamos bastante sobre a primeira parte do texto da segunda parte do segredo, em que se faz algumas profecias bem específicas. Primeiro, de que aquela guerra, a Primeira Guerra Mundial, iria acabar. Segundo, de que, caso não fossem atendidos os pedidos de Nossa Senhora, caso as pessoas não deixassem de ofender a Deus, haveria uma guerra pior, que seria a Segunda Guerra Mundial. Começa a dar alguns indicativos, dá 2 indicativos de tempo específicos, que seria no reinado de um Papa que seria chamado Pio XI, o Papa da época das aparições, em 1917, era Bento XV, e que haveria um grande sinal no céu que precederia meio que imediatamente, funcionaria como um último aviso, já de inevitabilidade. Vejam que nós vamos falar disso mais vezes, mas essas profecias elas são condicionais. Se não atenderem os pedidos de Deus, se não pararem de ofendê-lo, vão acontecer essas coisas. Bom, elas são condicionais no momento da promessa, mas essas coisas vão acontecendo e num determinado momento elas já se tornam inevitáveis. Então, quando aparecer esse grande sinal no céu, que aconteceu, foi uma grande previsão, em janeiro de 1938, a maior aurora boreal de que já se teve notícia. A irmã Lúcia viu em Portugal, muito incomum que na latitude em que estava a irmã Lúcia, ela pudesse ver uma aurora boreal, pudesse ser vista ali, mas esta foi, ela, tendo visto, passou a alertar o bispo de Leiria, para que alertasse o Papa para uma tentativa muito forte de se atender àqueles pedidos de Nossa Senhora. Os genéricos, que ela fez em todas as aparições, de oração, conversão, reparação, penitência, jejum, sacrifício, e os 2 pedidos específicos que ela faz então no segredo: a devoção da comunhão reparadora dos 5 sábados e a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Importante dizer que o segredo é revelado em 13 de julho de 1917. Esses remédios que Deus vai dar e que Nossa Senhora anuncia para possivelmente evitar esses males, que vão ser a guerra pior, e depois o espalhar-se dos erros da Rússia, que nós vamos ver depois. Ela não explica como que são esses remédios nesse momento, em 1917. Nossa Senhora vai continuar aparecendo a Lúcia, depois vai ser Irmã Lúcia, já é Irmã Lúcia, em 38, e vai especificar o que são a devoção dos 5 sábados, a comunhão reparadora e a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Ela vai especificar depois entre 1925 e 1929. Em 1938, então, a grande aurora boreal, que bom, então vai acontecer agora, mas vamos tentar consagrar a Rússia, vamos tentar fazer o possível. Bem, existe aí uma questão histórica que os historiadores geralmente entendem que a Segunda Guerra Mundial começou com as invasões por parte da Alemanha, quando já era Papa Pio XII. Então não no papado de Pio XI. Mas
A irmã Lúcia foi questionada sobre isso. Mas então não foi no reinado de Pio XI, foi no reinado de Pio XII. Mas é muito difícil estabelecer quando começou a Segunda Guerra Mundial. Não é? E a irmã Lúcia foi perguntada sobre isso e ela responde o seguinte, que o que ela percebe como início da Segunda Guerra Mundial foi a anexação da Áustria pela Alemanha, que já tinha acontecido antes, ainda sob o pontificado de Pio XI. Bom, estava no finzinho do pontificado de Pio XI, né? Então, Pio XI se torna Papa em 1922. Imagine aqueles que sabiam, né, do segredo, o bispo de Leiria e a própria irmã Lúcia, vendo passar o pontificado de Pio XI e aproximar-se aquele grande castigo. Né? Certamente havia uma angústia por isso. É preciso se espalhar mais a devoção dos 5 sábados, é preciso consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. De fato, nesses momentos, em 1938, a coisa já estava bem avançada e é muito difícil imaginar que se pudesse evitar a Segunda Guerra Mundial. Também se interpreta uma coisa que, como esses castigos são condicionais, às vezes não se evita um castigo, mas se posterga. Talvez essas consequências da Segunda Guerra e do espalhar-se dos erros da Rússia tenham se postergado. O espalhar-se dos erros da Rússia pode ter se mitigado, os erros da Rússia poderiam ter se espalhado mais, quem sabe, por um cumprimento parcial dos pedidos. Nós sabemos que a consagração da Rússia efetivamente não aconteceu naquela época, mas só o atendimento dos pedidos de oração, conversão, penitência, jejum e o espalhar-se da devoção dos 5 sábados pode ter postergado e diminuído os danos da Segunda Guerra Mundial. Quem sabe a Segunda Guerra Mundial teria muito mais mortos, muito mais danos, né, se não se tivesse atendido, pelo menos parcialmente, os pedidos de Nossa Senhora. E também postergar-se já para o finalzinho do pontificado de Pio XI. Bem, mas o fato é que, desde que Adolf Hitler, em 1933, assumiu o poder na Alemanha, ele dá inequivocamente passos para uma guerra pior. Não dá para negar que Hitler caminha para uma guerra pior. Não só Hitler, mas também a Itália. Em 1935, a Itália já invade a Etiópia. Nessa época, antes de 1939, enquanto Joseph Stalin, na União Soviética, publicamente buscava acordos com a Inglaterra, a Grã-Bretanha e a França, secretamente, os seus ministros de Relações Exteriores, de Stalin e de Hitler, se encontram e estabelecem um pacto mútuo de não agressão, que vai ser um pacto que vai fundamentar o início da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, por um lado, e a União Soviética, por outro, vão começar a atacar o leste europeu, e a Alemanha também vai atacar os países ocidentais. Mas a Alemanha unida à União Soviética, né? Vão estar juntos nesse objetivo. Então, isso tudo aconteceu antes da guerra propriamente dita começar. Já eram sinais que iria acontecer. A própria anexação da Áustria pela Alemanha também, antes de outras invasões, das invasões da Tchecoslováquia, da Polônia, e ainda sob o final do pontificado do Papa Pio XI. Então, aí começa a Segunda Guerra Mundial. Nós devemos falar dos remédios que Nossa Senhora deu, né? Porque ela deu os remédios da devoção e da consagração da Rússia. A consagração da Rússia não aconteceu antes da Segunda Guerra começar, e nem durante ela. Mas, em 1942, o Papa Pio XII, que era um grande devoto de Fátima, faz uma consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, que havia sido pedido também por uma outra beata também, mas ele faz, tentando atender esse pedido de Nossa Senhora em Fátima também. Não impede a guerra, mas é um marco na mudança dos rumos da Segunda Guerra Mundial, essa consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria por parte do Papa Pio XII. Né? Ela acontece em outubro de 1942, e os mares da guerra começam a mudar justamente nesse momento. Até então parecia que o eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão iriam vencer, e as coisas começam a mudar a partir daí. Em fevereiro de 1943, os alemães são derrotados em Stalingrado. A Alemanha já tinha invadido a União Soviética, já tinha traído a União Soviética. A União Soviética também pretendia trair a Alemanha mais tarde. Eles fazem um acordo, mas os dois querem dominar depois.
E a Alemanha tinha invadido a União Soviética, mas em fevereiro de 43, 4 meses mais ou menos depois da consagração, ela sofre a derrota em Stalingrado e passa a recuar na União Soviética e depois no leste europeu também. No ano seguinte, a Ucrânia e a Bielorrússia são tomados. Bom, em maio de 1943, no Alasca, nas Ilhas Aleutas, os japoneses são expulsos, porque os aliados tomaram ali. E depois foram outras ilhas do Pacífico, ao longo do ano, e em abril de 44, na Oceania, o Japão perde os domínios sobre ali a Nova Guiné Ocidental. Então, fevereiro perde Stalingrado, maio no Alasca, em setembro de 1943, os aliados invadem a Itália e poderiam seguir e dali até a Alemanha rapidamente. Infelizmente, não seguiram esse caminho e quiseram entrar um novo fronte pela Normandia, pela França, mas em junho de 1944, os aliados, a partir da Grã-Bretanha, invadem a Normandia, no chamado Dia D, e aí também passam a marchar rumo à Alemanha, rumo à derrota final da Alemanha. Isso já estava muito adiantado. Então, todos esses marcos vão acontecendo depois da consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria pelo Papa Pio XII. Vejamos como foi importante atender os pedidos de Nossa Senhora. Ainda que não tenha sido exatamente o pedido que ela fez o pedido da consagração da Rússia. Mas já foi um grande bem para a humanidade. Tá bom? Semana que vem nós continuamos mais sobre a urgência da mensagem de Fátima, sobre o que envolve a segunda parte do segredo. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.